Sejam todos bem-vindos à Filosofia Pesada, o novo canal da Flama TV. Se você já acompanhava a Flama TV, saiba que agora nós nos chamamos Filosofia Pesada. Esse é o nome do canal e desta comunidade de fãs de heavy metal e leitores de obras filosóficas. Hoje estou aqui de volta depois de um grande tempo, de um grande ato, para retomar as atividades do canal nesse final de ano 2024 para falar dos melhores lançamentos internacionais deste ano. Acompanhe. Vamos lá então, diretamente para a lista dos melhores do ano de 2024. Melhores internacionais. Eu vou falar também dos melhores lançamentos nacionais em outro vídeo, mas nesse eu vou falar dos melhores lançamentos internacionais. Como no ano passado, vou falar de 24 álbuns, já que o ano foi 2024. E vou falar apenas de álbuns que eu consegui adquirir a mídia física e por isso tive, digamos assim, uma maior atenção na escuta desses álbuns. Mas eu vou mencionar também alguns álbuns que eu não adquiri, ou porque não saíram no Brasil, ou porque eu não tive a oportunidade de adquiri-los, mas que poderiam estar nessa lista, né? E serão 6 álbuns, então completando aí uma lista com 30 álbuns em 2024. Vamos então, sem mais delongas, para a lista dos melhores de 2024. Mencionar então aqui o primeiro álbum dessa lista, álbum solo do David Gilmour, Luck and Strange. Álbum aí lançado este ano, né? Mais uma vez um álbum muito bom. Eu sou muito fã do David Gilmour, né? Para mim ele é o cara do Pink Floyd e é um trabalho realmente que me chamou muita atenção. Eu já escutei, né? Já vi aí alguns clipes, alguns vídeos que ele lançou em seu canal aqui no YouTube, mas eu não pude adquirir a mídia física porque ela não foi lançada ainda no Brasil, não consegui nem mesmo uma cópia pirata, né? Ele certamente estaria na minha lista dos melhores do ano, ainda mais porque é um álbum aí que tem aí uma reflexão filosófica sobre a vida, né? O fato do músico já estar com 80 anos e pensar muito na inelutável da gente, né? Que é exatamente aquela ineludível. E falando justamente na ineludível, o trabalho que eu vou mencionar aqui na sequência é de uma banda norueguesa chamada Funeral. Exatamente, uma banda que começou ali nos anos 90 como uma banda de funeral doom, né, uma das pioneiras do gênero, hoje faz mais alguma coisa como um gothic doom metal, né? E a banda lançou nesse álbum de 2024 um álbum chamado Gospel of Bones, é o álbum lançado do Funeral. Espero que alguém lance esse álbum aí no Brasil, como os álbuns anteriores, né? Na verdade, o álbum anterior de 2021 que foi lançado no Brasil, né? Então, Gospel of Bones é um álbum que eu gostei bastante e estaria também na lista dos melhores do ano. Assim como o trabalho da banda vanguardista húngara, ou melhor, o projeto de um senhor chamado Tamás, né? Que é um projeto húngaro chamado Thai Catafalque, que lançou o seu 12º álbum de estúdio nesse ano de 2024. Né? O nome em húngaro é impronunciável, então até para ajudar os seus milhares de fãs, né, mundo afora, o Tamás colocou o título desse álbum simplesmente 12, né? Ele começou a numerar os álbuns e é então o 12º álbum de estúdio do Thai Catafalque. Eu gostei bastante desse álbum, né? Um dos clipes aí que foram lançados me chamaram muita atenção, realmente achei uma obra de arte e de fato, né, o Tamás ele não é apenas um músico, né, ele realmente é um artista de vanguarda. Eu gostei bastante, eu não sou assim tão fã das bandas vanguardistas de heavy metal, mas essa aí realmente é uma das que eu acompanho bastante. E um outro artista
que lançou um álbum também nessa pegada vanguardista, ele que já está nessa trilha há bastante tempo, é o Wissam. Wissam, líder, né, do Emperor, ele lançou mais um álbum de estúdio, deu um título, né, não deu um título, na verdade o álbum se chama também Wissam, é um álbum duplo, né, contendo um álbum bônus, apenas com as partes orquestrais, um álbum muito bom, que também não foi lançado no Brasil ainda, né, mas é um álbum aí de destaque que está também na lista aí dos melhores do ano de muitas pessoas assim que acompanham a cena aí do metal e também do metal vanguardista ou mesmo do black metal, né, já que o Wissam é ligado ao black metal. Mas falando em black metal, eu vou terminar essa lista dos álbuns que eu não adquiri, mas que eu gostei muito, mencionando outros dois álbuns de black metal. O álbum do 1349, né, chamado The Wolf and the King, né, um black metal direto, sem frescura, sem nada de sinfônico, nada de atmosférico, né, black metal realmente na sua pura essência, né, especialmente ali daquela essência forjada no início dos anos 90, justamente na Noruega. 1349, The Wolf and the King, eu espero que também seja lançado no Brasil neste próximo ano. Mas, de fato, o álbum que eu mais gostei de black metal em 2024 foi um álbum que foi lançado no Brasil, mas eu ainda não o adquiri, que é o álbum do Ceph, uma banda francesa de black metal que lançou o álbum La France des Maudits, a França dos Malditos, né? Um álbum que fala da história da França, mas de uma perspectiva a abordar temas do black metal. É um álbum realmente também de black metal puro, né? Ainda que com alguma coisa melódica, alguma coisa atmosférica, mas um álbum muito bom do Ceph, né? Foi um álbum que inclusive eu coloquei na minha lista dos melhores do ano do portal Lucifer Rex, né, para o qual eu contribuo, e lá eu coloquei especialmente os meus 10 álbuns internacionais favoritos do metal extremo. Por isso que eu coloquei lá o Ceph nessa lista. A lista que eu vou apresentar aqui para vocês é diferente. Eu vou apresentar então a lista dos 24 melhores álbuns de 2024, especialmente aqueles que eu adquiri a mídia física. Como foi lançado no Brasil, surpreendentemente, o Canona Fiba, com um álbum que é o segundo álbum de estúdio desse projeto, chamado Die Urkatastrophe, uma banda que tem como temática a Primeira Guerra Mundial. Uma banda que, na verdade, é um projeto, né, alemão de uma pessoa não identificada que se identifica, no entanto, simplesmente como Noise, e tem uma gravadora, um selo chamado Noisebringer Records, mas o trabalho ele foi lançado no Brasil, né, licenciado pela Century Media, pela My Dark Desires Records, né. Canona Fiba, Die Urkatastrophe. Em 23º lugar, uma surpresa, um álbum de Power Metal. Vocês que acompanhavam a Flama TV e que agora acompanham a Filosofia Pesada, sabem que Power Metal não é o meu gênero favorito, longe disso. Mas quando há alguns elementos, digamos, de um heavy metal mais tradicional ou até mesmo no metal extremo, aí talvez me agrada. Como é o caso do Ensiferum, que é uma banda finlandesa que lançou neste ano 2024 o álbum Winter Storm. E eu gostei bastante desse álbum, realmente, né, é divertido, cativante. Não sei se é o melhor trabalho dessa banda. Eu gostei bastante, né? Especialmente a faixa Fatherland, ela tá na minha cabeça, foi uma das que grudaram aí no meu ouvido neste ano 2024, então eu coloco esse trabalho do Ensiferum entre os melhores de 2024, em 23º lugar na minha lista. Em 22º lugar, eu vou colocar uma banda de brutal death metal chamada Brother Queen, né? Uma banda americana, né, que tem o nome francês de um instrumento de tortura, né? Então seria Brodequin, mas vamos pronunciar Brodequin como dizem os americanos. O álbum se chama Harbinger of Woe, significa prenúncio de infortúnio, e traz uma capa belíssima que remete a um quadro de origem portuguesa. Mas o álbum ele não é nada belo no sentido tradicional, pelo contrário, ele é brutal, sem nada de melodia, nada de beleza, apenas brutalidade,
mas de uma maneira bastante refinada, vejam só, né? Tanto nas letras quanto na abordagem e até mesmo na parte gráfica. O álbum que foi lançado no Brasil pela Old Shadow Records, e é um álbum que eu gostei bastante. Brother Queen, Harbinger of Woe, fica em 22º lugar. Primeiro álbum dessa lista que eu menciono aqui, que é de Death Metal, que é o gênero que eu considerei o mais forte deste ano de 2024. Mas mudando radicalmente, vamos para um hard rock tradicional dos veteranos do Deep Purple, com esse álbum Igual a Um, né? Um álbum aí surpreendente pela vitalidade, né, dos músicos, né, já nessa idade avançada, especialmente do Ian Gillan, que brilha aqui, especialmente nesse álbum, né, que pode ser considerado aí o álbum branco do Deep Purple. Foi lançado no Brasil pela Valhalla Music e Sound City Records. Bem, eu gostei bastante desse álbum, né, um álbum que também, pela banda, que dispensa apresentações, né, fica no registro aqui dessa lista como um dos melhores álbuns de 2024, 21º lugar. Em 20º, uma outra surpresa, Marilyn Manson, One Assassination Under God. Bem, eu não sou assim tão fã, não acompanho tanto a carreira do Marilyn Manson, né? Eu tenho aqui apenas um álbum, que é aquele álbum clássico, né, dos anos 90, mas esse álbum realmente me chamou muita atenção, porque ele tem um caráter sombrio, denso, do bom e velho gótico, né, do pós-punk, né, com o toque ali de metal industrial. Então eu realmente gostei bastante desse álbum, né, talvez até pelas experiências pessoais, aí, os problemas enfrentados pelo músico, ele tenha feito assim, um álbum tão raivoso e sombrio. One Assassination Under God fica então em 20º lugar nesta lista dos melhores de 2024. Continuando então, ainda na pegada do gótico, né? Gothic Metal de uma banda que é um supergrupo nórdico chamado Cemetery Skyline, com o álbum Nordic Gothic, né? Essa capa aqui muito interessante, 10 faixas muito cativantes. O álbum foi lançado pela Metal Army, né? Eu até temi que o álbum não fosse lançado no Brasil, né? A gente acompanhou a banda lançando aí os seus clipes, né? Ela contém Michael Stein, né, do Dark Tranquillity nos vocais, contém músicos do Amorphis e do Insomnium. É um super grupo que fez um trabalho assim que não podia dar errado, e realmente não deu, pelo contrário, deu muito certo. Cemetery Skyline Nordic Gothic fica em 19º lugar nesta lista dos melhores de 2024. E falando no Dark Tranquillity, justamente, né, a banda do Michael, ou Michael, como queiram, Stein, lançou também esse álbum excelente, o End Time Signals, né, que é um álbum que contém faixas belíssimas, em especial uma faixa que é uma das minhas preferidas lançadas em 2024, que é a faixa Not Nothing. Bem, temos aqui, né, o melhor, né, do death metal melódico à la Gotemburgo, né, de uma banda clássica, justamente do lugar, Gotemburgo, e do gênero, que notabilizou, né, bandas como In Flames e At the Gates, né. Se o In Flames foi, digamos assim, por uma pegada mais moderna, flertando ali com metalcore, o Dark Tranquillity manteve ali a essência, ainda que tenha alguma coisa de eletrônico, teclado, mas o ritmo é acelerado, a essência tá ali, e eu gostei bastante. Eu sempre gosto bastante da performance vocal do Michael Stein, que inclusive no Cemetery Skyline ele faz, né, vocais limpos apenas. Aqui ele faz predominantemente vocais rasgados, né, guturais, mas também dá em algumas baladas, algumas faixas mais cadenciadas, também usa o seu vocal limpo, né? E realmente, né, ele manda muito bem. Por isso estamos aí na expectativa do lançamento do novo álbum do The Halo Effect, né, que é também um outro projeto do Michael Stein. 18º então, Dark Tranquillity. Em 17º, Rotting Christ, Pro Cristo, né? Um álbum
digamos assim, um tanto quanto divisivo, né? Muita gente adorou, muita gente não gostou, porque é um trabalho realmente talvez o mais cadenciado da banda. É um trabalho que eu diria ali remete mais a uma espécie de power metal pagão, muito na linha do Twilight of the Gods, do Bathory, né? Mas é um álbum realmente muito bom, muito bem feito, muito bem gravado, com faixas interessantes, temática também. A capa, apesar de não ser original, é também muito boa. Uma coisa que eu não gostei e eu realmente encanei nesse álbum, né? E se tiver aí alguém na audiência que seja versado no grego contemporâneo, né? Porque pró-Cristo é transliterado dessa forma, né? Eu geralmente, né, a transliteração daria ali um K, um CH, o X realmente ficou um pouco estranho, mas enfim, se pronuncia pró-Cristo, antes de Cristo, e fala justamente do paganismo antes do cristianismo invadir o Ocidente. Então é um álbum realmente muito interessante. Foi lançado no Brasil pela Urubus Records, contendo pôster e tudo nessa versão Slipcase. É um álbum que eu gostei, embora não ficou entre os 10 melhores do ano, na minha opinião. Rotting Christ pró-Cristo ficou em 17º lugar. Em 16º, esse sim, o melhor álbum de Power Metal, lançado em 2024, do Evergrey. Esse álbum aqui, Theories of Emptiness, Teorias do Vazio. Muito bom esse álbum, realmente. O Evergrey é uma das bandas de Power Metal ou Metal Progressivo, né? Ela, na verdade, ela tem elementos dos dois subgêneros, também de um certo Doom Metal, né? Porque é muito pesado, né? Tem umas bases realmente muito fortes, né? E a gente pode ver isso inclusive numa faixa que, apesar de ter uma característica de balada, a faixa Cold Dreams tem a participação do Jonas Henkse, né? Do Katatonia. Bem, mas é um álbum realmente muito bom, né? Pena que eu não pude acompanhar o show da banda em junho deste ano, mas eu gosto bastante do Evergrey e esse álbum é muito bom e para mim o melhor álbum de Power Metal lançado em 2024. Evergrey, Theories of Emptiness, em 16º lugar. Em 15º, uma surpresa, voltando aqui para o Death Metal, uma surpresa de uma banda, né, chamada Job for a Cowboy, o pior nome possível para uma banda de metal, né, e que era uma banda que inicialmente fazia um deathcore, né, que é um gênero que eu não gosto, mas que nos últimos álbuns tem se aproximado mais do death metal, ainda que um death metal mais moderno, né? Então a pegada é de um death metal moderno e cósmico, espacial, técnico, como é comum, né, de bandas de death metal progressivo, né? Então esse álbum Moon Healer do Job for a Cowboy eu gostei bastante, é um álbum realmente estonteante, tem 8 faixas, é técnico, mas a técnica aqui é justamente para dar conta dessa viagem sonora proposta nesse álbum, né? Moon Healer, álbum lançado pela Valhalla Music, licenciado da Metal Blade, que eu adquiri, que eu gostei bastante, ficou em 15º lugar no meu ranqueamento deste ano. Continuando, em 14º, um outro supergrupo, Ultimas, né? Um supergrupo aí liderado pelo David Vincent, né? Ex-Morbid Angel, pelo Flo Munier do Cryptopsy e pelo Rune Eriksen do Mayhem, né? Participações no Mayhem e no Aura Noir, né? Um músico norueguês. Tem também a participação de músicos portugueses, né? O álbum Epic do Ultimas, o segundo álbum desse projeto, que é considerado um projeto de black metal, mas sonoridade ali mais death, thrash e até mesmo doom metal. Eu achei esse álbum realmente próximo do death doom metal. Os vocais do David Vincent nesse álbum estão muito interessantes, assim, porque tem uma pegada de metal tradicional. Em muitos momentos ele faz me lembrar o Chris Botendahl do Gravedigger. Mas é um álbum realmente que eu gostei bastante. Epic do Ultimas, né? Durante muito tempo ele ficou na lista dos 10 melhores, mas eu ouvi tanto esse álbum que acabei enjoando um pouco e ele acabou caindo para 14º lugar. Assim como o Saxon, que ficou em 13º. O Saxon
que lançou no começo desse ano, 2024, Hellfire and Damnation, um excelente álbum que eu considerava uma barbada entre os 10 primeiros, mas eu também ouvi tanto e foram lançados tantos bons álbuns ao longo do ano que esse acabou ficando para trás, ainda que numa posição de destaque, em 13º lugar, o álbum do Saxon, que, né, sei lá, acho que é o 24º álbum de estúdio, uma coisa assim já. É uma banda assim que eu tenho poucas esperanças de ter toda a discografia, mas é uma banda que nos últimos anos tem lançado realmente álbuns muito bons, né? E eu tive a oportunidade de ir ao show aqui que a banda fez em São Paulo em 2023 e pretendo também, se possível, ver o show da banda, né, no festival que vai ter aí no começo de 2025. Então, Saxon, Hellfire and Damnation fica na minha lista em 13º lugar. Em 12º, o quinto álbum do Lucifer, né? Aquela banda, o célebre baterista Nick Anderson do Entombed, né? E da vocalista alemã Johanna Sadonis, né? Que lançou aí seu quinto álbum de estúdio. O nome do álbum é justamente 5, né? Em algarismos romanos. Álbum excelente, eu considero por hora esse o melhor álbum da banda. É também um outro álbum que ficaria na minha lista dos 10 melhores, mas eu ouvi tanto que ele acabou caindo. Mas a faixa, especialmente a segunda faixa do álbum, At the Mortuary, é para mim uma das grandes faixas lançadas em 2024. Lucifer 5 fica em 12º lugar. Em 11º, um álbum que realmente esteve na minha lista dos 10 melhores lá do portal Lucifer Rex, mas aqui vai dar espaço a um outro álbum, né, que não está naquela lista e que não é de metal extremo e que não é muito difícil acertar qual seja, mas estou falando do álbum do Flash God Apocalypse, né, a banda italiana de death metal sinfônico, ópera, né? Um trabalho aí que conta a saga do líder da banda, Francesco, que quase faleceu, né? A experiência ali de quase morte é o tema desse álbum. Francesco Paoli, né? Ele, uma ópera, é um álbum muito bom, muito interessante, muito forte. Se destaca aqui os vocais femininos, é justamente a Veronica Bordacchini. Ela realmente se destaca nesse álbum com seus vocais, né, como soprano e mezzo-soprano, né? Então, Flash God Apocalypse fica em 11º lugar nesse meu ranqueamento. Agora indo finalmente para os 10 melhores e chegando ao fim aqui desse vídeo, né, para não ficar tão longo. Em 10º lugar, Suicidal Angels. Esse trabalho aqui chamado Profane Prayer, um trabalho de thrash metal. Vejam só, né? O thrash metal ele não está tão em voga e não tão em evidência como o death e o black metal, mas lança ainda alguns bons álbuns e esse foi um ótimo álbum de thrash metal lançado em 2024 desta banda grega, né? Um álbum que contém aí faixas que remetem à filosofia, reflexões filosóficas, mas também técnica, né? Um trabalho que lembra muito os bons álbuns do Creator. Tem a participação do Saxtolis, né? Numa faixa chamada Deathstalker. Eu destaco também a faixa Purified by Fire e a faixa título, além de The Return of the Reaper. Enfim, um álbum muito bom desta banda grega, né, que eu recomendo fortemente se você ainda não escutou. Profane Prayer do Suicidal Angels, em 10º lugar. Em 9º lugar, um dos poucos álbuns que eu comentei nesse ano, fiz uma resenha do último álbum do My Dying Bride, a Mortal Binding, né, e talvez seja até mesmo o último álbum para valer da banda, já que a banda parece estar em crise, né, o Aaron não vai sair em turnê com a banda, já recrutou para o seu lugar, pelo menos nos shows dessa próxima turnê, o vocalista do Swallow the Sun, que por sinal lançou um álbum bem mais ou menos esse ano. Mas
esse álbum aqui, a Mortal Binding, é um álbum muito bom, tão bom ou melhor do que o álbum lançado em 2020, Ghost of Orion. Enfim, um álbum muito forte, mais pesado, mais direto, né? Tem menos teclado e violino e mais doom metal mesmo, death doom metal, né? Muitos vocais guturais do Aaron Steintorp, né? Que realmente chama atenção. Eu já resenhei esse álbum, já comentei toda a discografia da banda, então dispensa apresentações. Fica em 9º lugar no meu ranking dos melhores de 2024. Em 8º lugar, um álbum que eu fiz uma resenha, não aqui no YouTube, mas no portal Lucifer Rex, o álbum do Gatecreeper, The Dark Superstition. É o álbum que, se salvo engano, o 3º álbum desta banda dos Estados Unidos, que faz parte ali de uma série de bandas ali consideradas de uma New Wave of Old School Death Metal, que de certa forma remontam, né, a sonoridade clássica do Death Metal dos anos 80 e 90. Né? E aqui um álbum bastante melódico, mas um melódico não de Gotemburgo, mas remetendo ali o Death Metal melódico clássico da Suécia. Não à toa o álbum tem a participação nas produções do Fred Estby, né? Baterista do Dismember, e a influência é muito presente, né? É um álbum realmente, ao mesmo tempo, forte, pesado e muito cativante. Um dos álbuns de death metal mais cativantes que eu já escutei na vida. Então, Gatecreeper, Dark Superstition fica em 8º lugar. Em 7º, justamente uma banda que surgiu na mesma época do Gatecreeper, uma banda de Denver, do Colorado, o Blood Incantation, né? Esse álbum aqui que está presente aí em uma série de listas como um dos melhores do ano, né? Um álbum bastante ousado, experimental, em que a banda procurou explorar toda a sua potencialidade para fazer um death metal cósmico, progressivo, né? Eu também escrevi uma resenha sobre esse álbum lá para o portal Lucifer Rex, e eu recomendo a leitura para vocês da minha resenha sobre esse excelente álbum do Blood Incantation, Absolute Elsewhere, fica em 7º lugar. Em 6º, um álbum de uma banda que é o Necrophobic, que é considerada uma banda de black and death metal, mas que eu acho aqui um álbum de black metal melódico, se quiserem, na linha do Vatem, que é esse álbum aqui, In the Twilight Grey, do Necrophobic, lançado no Brasil pela Valhalla Music. Ele foi lançado no início do ano, né, lá fora pela Century Media, chegou em mídia física apenas no final do ano, e é um álbum realmente que eu achei excelente, maravilhoso, bom do início ao fim. Necrophobic, In the Twilight Grey. Continuando, um álbum que dividiu opiniões, mas que é um álbum notadamente excelente, é o álbum solo do Kerry King. Na verdade não é um álbum solo, é o álbum de uma banda que Kerry King montou com o Paul Bostaph, com um outro guitarrista e com o vocalista Osegueda do Death Angel. E, claro, o trabalho ele lembra muito o Slayer, não podia ser diferente, mas é muito bom. E até melhor do que o último álbum do Slayer, o Repentless. Então, é um álbum que fica aqui em 5º lugar, né? Se você não gostou, por favor, dê uma nova escutada e você vai ver que esse álbum é excelente. O melhor álbum de death metal lançado em 2024, um ano muito forte para o death metal, é o álbum do Nile, Underworld Waits Us All. O 10º álbum dessa banda, né, que faz aí um death metal técnico, agressivo, mas atmosférico, com muita exploração de uma temática egípcia, ocultista, né? Um trabalho excelente. Começa como um álbum de death metal normal, mas do meio para o fim ele se torna um álbum épico, né? Um death doom excelente, atmosférico, enfim, com todas os predicados, né? Os músicos são excelentes, a produção é excelente. O álbum ele contém explicações das letras, então ele é muito rico, é praticamente um livro, uma introdução aí aos temas obscuros que essa banda trata desde sempre. Enfim, Nile, The Underworld Waits Us All,
em quarto lugar. Indo então para os 3 melhores, em terceiro lugar, Body Count, uma surpresa, né? Merciless fica em terceiro lugar, o álbum que foi lançado no final do ano, chegou em mídia física, lançado pela Shinigami agora em dezembro, e é um álbum realmente excelente, marcante, fundamental. É um álbum que eu consideraria de thrash metal, porque ele é bastante pesado, ele contém participações especiais, muito especiais, como do George Corpse Grinder Fisher, né, do Cannibal Corpse, e do próprio Max Cavalera, né, que faz uma introdução de uma faixa chamada Drug Lords, e contém a participação especial do Dave Gilmour, justamente numa faixa que é um cover de Comfortably Numb, mas na verdade um cover não tradicional, é uma versão completamente diferente, né, sem o refrão tradicional da Comfortably Numb, e cujo solo se estende na música inteira, feita pelo próprio Dave Gilmour. Então, o cara que conseguiu, né, que é o ICT, reunir Max Cavalera, George Corpse Grinder Fisher e Dave Gilmour no mesmo álbum, merece estar entre os melhores do ano. Então, seu trabalho Merciless fica em terceiro lugar. Então vamos lá, terminando essa lista então com os meus dois álbuns favoritos de 2024. Em segundo lugar, Borknagar Fall. De fato, né, um álbum que eu escutei muito esse ano. Ele foi lançado logo no início do ano. No Brasil ele chegou graças novamente a Mutilation Records, licenciado da Century Media. Borknagar, para quem não conhece, uma banda norueguesa que originalmente é uma banda de black metal, é lá do norte da Noruega, de Bergen, mas foi cada vez mais assim como o Enslaved, né, explorando elementos mais progressivos, né, cada vez mais complexos. É uma banda que contém a participação do ICS Vortex, né, que foi baixista e vocalista do Dimmu Borgir, né, e esse álbum realmente é excelente. Se você ainda não escutou Borknagar Fall, faça esse favor para si mesmo e escute, né, todas as 8 faixas desse álbum, que são excelentes, excelentes mesmo. Eu nem consigo destacar uma só, deveria destacar todas, mas a minha favorita é a faixa The Wild Lingers, né? Uma das faixas mais belas que eu escutei em 2020. Por isso que Fall fica em segundo lugar no ranking dos melhores do ano, sendo ultrapassado apenas por um único álbum, mas de uma banda clássica, que é de fato o meu álbum favorito de 2024, que é Invincible Shield, do Judas Priest. Na minha opinião, o melhor álbum do Judas Priest lançado neste século 21, né? Invencível. De fato, né, um álbum que também todas as faixas são boas, mesmo, né, nessa versão aqui que eu tenho. Os bônus são bons e excelentes. Eu não consigo destacar uma só, né? Panic Attack, The Serpent and the King, a faixa título, Devil in Disguise, Gates of Hell, Crown of Horns, As God is My Witness, até essa é muito boa, Trial by Fire, Escape from Reality, Sons of Thunder e Giants in the Sky, né? Sem falar das faixas bônus. Esse é, como eu disse, para mim o melhor álbum do Judas Priest lançado nesse século 21, melhor mesmo do que o já muito bom Firepower de 2018. Então, para mim, esse é o melhor álbum lançado em 2024, Judas Priest Invincible Shield. Então, foram esses os melhores álbuns de 2024, na minha modesta opinião e na opinião aqui do canal Filosofia Pesada. Diga aí o que você achou nos comentários. Vocês certamente sentiram falta de alguns álbuns, né? Talvez eu não tenha escutado, talvez eu não tenha dado devida atenção, ou simplesmente eu não gosto, né? Como, por exemplo, vocês vão citar, não mencionou o Opeth. O Opeth é uma banda que realmente eu não curto, sinto muito, não me desce, mas essas que eu mencionei aqui, eu recomendo para todos vocês que acompanham esse canal e continuarão acompanhando em 2025 Filosofia Pesada. Nos vemos, porque esse é o lugar para você que lê filosofia e escuta metal. Até mais.